terá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E ele converterá o coração dos pais aos filhos. Dentre muitos significados, a palavra conversão, ela quer dizer mudança de direção ou de forma. Isso quer dizer o quê? Ao se converter, a pessoa passa a trilhar um caminho diferente ou a assumir uma forma de vida diferente da que ela tinha antes. Por isso que há essa expectativa, quando a pessoa se converte, e aí o converter para a nossa cultura evangélica, depois de uma mensagem, o pastor faz o apelo e a pessoa levanta a mão, é uma das formas de conversão, mas às vezes acontece dentro de casa, às vezes acontece lendo a Bíblia, ouvindo uma música. É a hora que Deus toca no coração da pessoa e a pessoa se converte. O que? Ela resolve mudar a sua direção. A grande questão, e aí você pode me corrigir se eu estiver errado, mas eu duvido que você também não pense assim, que todo mundo pensa assim. Quando a gente fala de conversão, a gente puxa muito para o lado espiritual. A gente pensa que é algo assim, virou uma chave, é algo mágico, acontece de repente aqui uma magia e o cara está convertido. Quando, na verdade, se a gente parte do pressuposto que a partir do momento que a pessoa se converte, ela não morre imediatamente, se fosse, estava ótimo, né? Converti, morri, fui para o céu, pronto, acabou, não tem dificuldade nenhuma, né? Seria muito tranquilo, muito fácil assim. Só que a partir do momento que a pessoa se converte, parte-se do pressuposto que a pessoa continua viva, não é? Então, o que acontece? A mudança de direção, a mudança de forma, ela precisa acontecer em todos os aspectos das nossas vidas, imediatamente, não apenas no âmbito espiritual. A gente tem que deixar de pensar um pouco, de dissociar. Quando se fala de cristianismo, quando se fala de religião, a gente pensa muito na parte espiritual. Está errado? Não está, mas só que o material também faz parte. Porque não adianta nada eu ir lá fora e falar para o irmão, para uma pessoa, né, que está lá fora, lá na rua, Jesus é o pão da vida. Aí ele vai falar bem assim, rapaz, eu até ouvi falar desse Jesus aí, mas pão tem tempo que eu não como. Entende? O material também faz parte. Se eu não mudar todas as áreas da minha vida, a conversão, né, vai ser apenas um desvio. Eu estou lá pensando de uma certa forma, ouvi uma palavra legal, tocou meu coração, aí eu dei aquela desviada assim, não, beleza, achei bonito isso aqui, né, legal, aqueles crentes falando, mas aí voltei para o caminho que eu estava antes. E aí não adianta nada, né? Muitas vezes também, quando a gente fala de conversão, a gente pensa imediatamente naquilo que a gente tem que deixar de fazer. Fulano se converteu, agora ele para de fumar, agora ele para de beber, agora ele para de frequentar determinados lugares, agora ele para de fazer isso, agora ele para de fazer aquilo, quando na verdade, irmãos, todas essas questões são consequências de uma vida de santidade, que deve se preocupar com aquilo que deve passar a fazer, porque o deixar de fazer ele vai ser automático. Então, por exemplo, eu estou dirigindo um carro, estou dirigindo o meu carro aqui na rodovia do Sol, e eu chego ali depois do posto dos guardas, eu preciso entrar para Santa Paula, aí tem uma placa, né? Para Santa Paula tem que converter à direita. Eu não posso ficar pensando, não, aqui eu não posso dar ré, eu não posso engatar o ponto morto, eu não posso puxar o freio de mão, que aí passou a entrada e eu não entrei. Eu tenho que pensar no quê? No que eu vou fazer. Eu tenho que virar à direita. Essa é a conversão. Eu tenho que tomar essa decisão e agir em cima daquela decisão que eu tomei. Por exemplo, nós estamos aqui perto da praia. A praia fica para lá, né? Ao leste, né? De nós aqui. Atrás de vocês, né? Ali tem uma praia. E está vindo um tsunami, ok? E eu estou indo para essa direção. Para cá, são as montanhas. E eu estou vindo aqui, nessa direção. Eu sei que se eu for para lá, eu vou morrer.
Eu preciso me converter e me salvar. É simples assim. Não é pensando, não, eu não posso ir para lá. Não, eu não posso ir para lá. Não, eu preciso mudar a direção do meu caminho. Isso significa conversão. Ok? Mas aí o tema fala, o versículo fala, converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Como assim converter os corações? Quando a gente fala, existe uma sabedoria popular, que se você quer conhecer alguém, como essa pessoa é de verdade, vai dentro da casa da pessoa e passa uma semana. Que aí você vai saber como é que é essa pessoa. Por que casamento é tão difícil, principalmente no início? Casamento é um desafio sempre, É ótimo, é maravilhoso, mas a gente precisa estar preparado e ter sabedoria para ultrapassar vários desafios. Mas por quê? Porque quando você namora, Pamela e Márcio, vocês se conhecem, vocês ficaram noivos, mas quando vocês estiverem morando lá dentro da mesma casa, debaixo do mesmo teto, é que vocês vão saber como vocês realmente são. E aí que está o desafio. E aí quando a gente fala, que você quer conhecer a pessoa, você vai para dentro de casa, é porque dentro de casa que a gente se mostra verdadeiramente como a gente é. A gente se manifesta em essência, sem pudores. Você quer ver uma coisa? Presta atenção, maridos, e aí eu falo primeiro para mim também, presta atenção como você reage a uma crítica que você vai fazer à sua esposa e compara a mesma crítica ou semelhante feita a outra pessoa de fora. Sempre para a esposa você vai ser mais incisivo, talvez até mais agressivo. Por quê? Porque ali é a sua essência brotando. Para a pessoa de fora você tem um pouco de pudores, você tem um pouco de receio e tal. É normal. É ruim, os maridos são tudo malvados. Não, isso é normal, gente. É a essência do ser humano. As esposas com os maridos da mesma forma. A forma de tratar, a forma de relacionar. Quem é pai? Vê a forma que você chama a atenção de um filho dos outros, aqui na igreja, por exemplo. A forma que você chama a atenção do filho dos outros é a forma que você chama a atenção do seu filho. É diferente, porque a gente perde um bloqueio, Então, quando eu vou para dentro de casa, a forma que eu me relaciono com a minha família, por mais que haja toda essa visceralidade, ela vai mostrar se realmente eu sou convertido ou não. Porque fazer bonito aqui fora, fazer bonito na igreja é muito fácil. O difícil é fazer bonito lá dentro de casa, quando não tem ninguém olhando. Quando você está ali com a sua essência aflorada. Quando o homem mau está ali, pronto para dar o bote. Essa é a grande dificuldade. E aí a gente tem aprendido, durante todo esse mês de maio, que a partir do momento que Cristo morreu, derramou o seu sangue por nós, todos nós passamos a ser irmãos de sangue. Hoje de manhã até lembrei de uma música que fala, irmãos de sangue, sangue de Jesus, que quando ele morreu e ressuscitou, e entregou sua vida, recebeu sobre ele todos os nossos pecados, nós nos tornamos irmãos de sangue. Então existem dois irmãos de sangue, o biológico e o irmão de sangue da igreja. É irmão de sangue. Então, a forma, partindo dessa premissa, a forma que eu me relaciono com o meu irmão aqui dentro da igreja, ela vai mostrar se realmente eu sou convertido ou não. Como tem sido o seu relacionamento com as pessoas aqui da igreja? Será que você tem percebido a dificuldade do seu irmão? Será que você tem percebido a necessidade do seu irmão? A Tainá, aqui na hora da ministração, falou uma palavra fortíssima. Parece que está muito distante, mas tem gente que precisa do básico do alimento
E as pessoas não estão longe, estão sentadas do nosso lado aqui na igreja, às vezes. Ou são do bairro, da região. Será que eu conheço realmente as necessidades do meu irmão? Então, a forma que eu me relaciono aqui dentro da igreja, a partir do momento que eu sou convertido, ela tem que mostrar se realmente essa conversão, ela é genuína, ou ela é apenas da boca para fora. Lá em 1 João 4, 20 e 21 diz: se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? É fato. Ah, mas lá na igreja, eu sou obrigado a frequentar com pessoas que eu não gosto. Beleza, você não é obrigado a ser amigo, mas o amor ele tem que vir acima de tudo. Você não precisa sair com a pessoa no sábado para comer pizza, mas o cristianismo fala que se aquela pessoa estiver passando alguma dificuldade, você tem que ir lá e dar a mão e ajudar. O amor ele tem que cobrir a nossa visão, criar um filtro, de forma que, fulano é chato, né? Mas, né, como a palavra de Deus diz, suportai-vos em amor. E esse suportar, né, já foi falado aqui, o pastor Manu já falou várias vezes, não é aquele assim, fulano, eu não suporto fulano, eu detesto fulano, não suporto. Não, o suportar é apoiar, é ajudar. Sabe quando o carro quebra, aí você tem que empurrar para poder fazer funcionar? É isso. Irmão está agarrado, irmão é chato demais, mas eu tenho que pegar o motor ali, fazer funcionar. Eu preciso fazer isso. Voltando a Malaquias, o nome Malaquias vem do hebraico Malakai, que significa meu mensageiro. Hoje a gente aprendeu também que na linguagem, né, no hebraico, mensageiro significa anjo. Então, quando fala na Bíblia mensageiro, ou quando fala anjo, quer dizer mensageiro. Aí pode ser um mensageiro carne e osso, uma pessoa que leva uma mensagem, ou pode ser um mensageiro espiritual mesmo, um anjo mesmo do Senhor que leva até a mensagem. E aí quando a gente medita nas palavras de Malaquias, a gente tem a certeza que Deus enviou Malaquias para transmitir a sua mensagem. Deus não manda recado, irmãos, Deus manda mensagem. E aí você que faz parte do Instituto Bíblico Guaranhuns, que veio à aula ontem, ou que assistiu o vídeo no YouTube, você aprendeu que o significado do nome dos profetas retrata o ministério deles. Então, Deus ele usou o nome dos caras, ou deu a unção na mãe, no pai dos profetas, para quando eles foram dar o nome, já prever qual seria o ministério deles. Então, Malaquias significa meu mensageiro. E Malaquias traz a mensagem do Senhor. Malaquias ele fala para uma nação que estava fragmentada, falida, sem esperança. Então, estava sem fé. O que aconteceu? Teve o exílio da Babilônia, o povo foi levado cativo na Babilônia, e aí, o povo do sul, o povo judeu, quando eles voltaram, porque nessa época já tinha dividido, tá, irmãos? A nação de Israel, as 12 tribos já tinham se dividido em povo do norte e povo do sul. 10 tribos para o norte, 2 tribos para o sul. E aí aqui a gente está falando do povo do sul, tá? Judá. Então quando Malaquias fala para Judá, eles tinham voltado já há um bom tempo do cativeiro, já tinham reconstruído o templo, não era tão bonito quanto o templo que Salomão construiu, mas era um templo, porque quando a nação volta da guerra, ficou escrava lá, ela volta sem dinheiro, recebendo o quê? Doações, Recebeu as doações, reconstruiu a cidade, reconstruiu o templo, mas eles aguardavam uma prosperidade que Deus havia prometido para eles, só que essa prosperidade não chegava.
Mas a gente vai entender por que essa prosperidade não chegava. O fato é que não chegava. Sabe quando você está passando ali? Irmão, como é que você está? Eu estou passando pelo vale, meu irmão. Está difícil, mas vai chegar. Aí você fica ali na esperança. A prosperidade vai chegar. E para eles não chegavam. Os sacerdotes, eles já estavam desviados do caminho do Senhor. Eles mesmos passaram a duvidar do amor de Deus. E aí eles questionavam, eles falavam assim, a gente tem aqui os assírios, olha só, os caras são malvadões e tão ricos. Do outro lado aqui os egípcios também, olha lá, tão ricos, e a gente aqui passando dificuldade. E aí eles começavam a afirmar mesmo, sacerdotes, irmãos, aqueles ungidos do Senhor, da tribo de Levi, que eram escolhidos para cuidar da casa de Deus. Eles já estavam pregando, divulgando, que não vale a pena fazer a vontade de Deus, não vale a pena ser bonzinho, vamos virar a pá mesmo, vamos enfiar o pé na jaca, porque quem que faz isso está se dando melhor do que nós. É como se você olhasse assim para o seu vizinho, né? Poxa, olha lá, meu vizinho, todo fim de semana, fazendo churrasco, cervejado o dia inteiro, e eu aqui só no bife do zoião. Tipo isso. Eu aqui que sou crente, estou fiel aqui, e o cara lá está fazendo um monte de coisa errada, está prosperando. E aí o que acontece? Além de tudo isso, eles ainda sofriam ataque desses povos vizinhos, e apanhavam ainda. E falaram, caramba, além da gente estar passando dificuldade, da gente ver os nossos vizinhos, que são ímpios, que são malvados, estarem bem financeiramente, eles ainda atacam a gente e vencem a gente nas batalhas. Principalmente, né, tinham os samaritanos, por exemplo, que eram as tribos do norte, que de vez em quando desciam e atacavam. Importante, irmãos, também perceber que tanto Malaquias, quanto seus antecessores, né, como Joel, o profeta Joel, ele fala de uma ira futura, né? O versículo 4 de Malaquias, o versículo 6 de Malaquias, ele fala o quê? Do contrário, eu virei e castigarei toda a terra com desgraça, né? Essa é uma outra tradução. Trazer maldição sobre a terra. O profeta Joel também fala isso. E ambos convocam o povo para uma conversão, ou seja, um retorno para a vontade de Deus. Joel ainda fala assim, rasgai os vossos corações, convertei os corações, porque só a aparência não adianta, tem que ser de dentro para fora. E aí, Malaquias convida o povo, convoca o povo a essa conversão, porque Deus estava falando que se eles não se convertessem, eles iam sofrer uma maldição, uma desgraça por causa desses pecados. Irmãos, nós estamos falando aqui do povo judeu, o povo que ainda aguardava a vinda do Messias. Que maldição maior do que ficar de fora do evento mais esperado da sua nação, e que só iria acontecer uma vez, que agora quando Jesus voltar, já vai ser para levar os salvos. Os caras tiveram 33 anos de oportunidade de se relacionar com o próprio Deus encarnado, de se relacionar com o Filho de Deus, de tê-lo ali, 3 anos de ouvir seus conselhos, de ouvir suas mensagens, de ouvir suas parábolas, de receber seus milagres. Isso é uma maldição. Eles não puderam aproveitar isso. Por quê? Porque eles não converteram os seus corações. E aí, hoje de manhã eu dei um exemplo, né? Quando a gente toma decisões erradas, a gente paga por isso. A gente colhe aquilo que a gente planta. Então a gente precisa tomar muito cuidado, como líderes, como pais, como mães, como chefes de família, as decisões que eu tomo dentro da minha casa, ou no caso falando de igreja, dentro da igreja, porque aquilo pode prejudicar toda uma
família, toda uma nação. Outro fato curioso, aí a gente vai lá para o versículo 5, né? Se você mantém sua Bíblia aberta aí, por favor. Vamos a partir do 4, né? Malaquias 4, a partir do versículo 4. Lembrai-vos, portanto, da Torá, que é a lei de Moisés, meu servo, dos decretos e das leis que lhe ordenei no Monte Horebe, para que todo Israel prevaleça. Eis que eu mesmo vos enviarei um profeta Elias, antes que venha o Gadol, o grande, né, e assustador dia do Senhor. E Elias procurará fazer com que os corações dos pais se convertam aos corações dos filhos, e é isso aí, a gente já viu. Mas só que Elias viveu quase 400 anos antes. Então como é que Deus ia mandar Elias para o povo de Israel? Aí a gente tem, em Isaías 40, versículo 6, também fala, né, sobre essa questão. E aí a gente vai ver que, na verdade, essa profecia desse Elias, ela se cumpriu lá em João Batista. Ela se cumpriu lá, que João Batista foi quem? Foi o pavimentador, foi o preparador, e aí na aula ontem a gente aprendeu que quando os reis iam chegar numa cidade, iam na frente os pavimentadores, os caras que iam tapando os buracos, iam aplainando as veredas, aplainando as ruas, para que as carruagens passassem suave, para que não ficassem pulando, não tinha sistema de amortecimento igual tem hoje, né? Então, para que o rei não se enjoasse com aquele pulo da carruagem, vinha o pavimentador antes. João Batista foi o pavimentador, foi o preparador do terreno para que o rei Jesus viesse e tomasse o seu lugar aqui na terra. E aí quando João Batista está lá, né, batizando, aí chega Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno nem de desamarrar os cadarços das suas sandálias. Aí Jesus pediu para ser batizado. Ele, não, não posso. Como assim? É necessário que você cresça, que eu diminua. Não, é necessário que eu me batize para que se cumpra o que foi prometido. Então João, ele foi um pavimentador para a vinda de Jesus. E esse é o Elias que Malaquias fala. Aquele que vai preparar. Então a gente tem alguns pontos que podemos aprender com essa questão de converter os corações dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. O primeiro ponto é que a conversão genuína, ela deve ser de dentro para fora. Aí Joel 2,12 fala, né? Rasgai os vossos corações. Porque as pessoas, elas estavam seguindo uma lei, um legalismo só aparente. Jesus chama esses caras de sepulcro caiado, né? É como se fosse uma tumba bem bonitinha, pintadinha. Por fora é até bonito, mas por dentro é podre. O apóstolo Paulo, ele fala muito também nessa questão, sobre as pessoas que viviam na lei, aí queriam ser circuncidadas. Acabou de se converter, circuncidou, pronto, estou convertido. Mas na verdade o coração ainda não tinha sido circuncidado. Aí o Paulo fala, você não precisa nem de circuncidar, irmão, que Jesus já recebeu lá na cruz a carne morta, já foi. A carne pecaminosa já foi com a morte de Cristo. Então agora você tem que converter, você tem que circuncidar, é o seu coração. E aí uma frase que eu sempre vou falar, o que a gente fala, o que a gente faz, fala muito mais do que o que a gente fala. Nossas atitudes são muito mais fortes do que nossa oratória. As minhas ações, elas falam muito mais do que aquilo que eu prego. A minha conversão genuína precisa ser de dentro para fora. Não adianta eu vir para a igreja, ouvir a palavra bonita, cantar bonitinho,
Aí na hora que o pastor fizer o apelo, levantar a mão, estou convertido. E o meu coração continuar com maldades. Por fora eu vou estar olhando para lá, mas por dentro eu vou estar correndo para o tsunami. É isso. Conversão precisa ser genuína. Segundo ponto, a conversão ela leva de volta ao cumprimento da lei. Ah, Abner, mas depois de Jesus a lei foi encerrada nele, sim. Por que Deus fala para o povo aqui, os profetas falam para o povo voltar os olhares e voltarem a seguir a lei? Porque a lei ela aponta para Cristo. A partir do momento que um convertido, lá naquela época, cumpria a lei com amor, ele estava preparando para o dia que Cristo viesse. Ele não estava apenas cumprindo por cumprir, fazendo uma obrigação. Ele estava preparando seu coração para receber a bênção. Por isso que Malaquias fala, que Deus fala, né? Ou vocês voltam seus corações para mim, ou então vocês vão sofrer a maldição. E aí quando fala, né? Converter os corações dos filhos aos pais. Qual o primeiro mandamento com promessa? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra. É o primeiro mandamento com promessa. Êxodo 20. Então, a partir do momento que eu me converto, eu preciso voltar os meus olhos para o cumprimento da lei. Mas Abner, então você quer dizer que a gente deve voltar a ser legalista? Se você mesmo falou que o apóstolo Paulo batia e era contra, e o próprio Jesus também era contra o legalismo. A lei ela passou a se resumir em uma, né? Que são 2 pontos. O próprio Jesus falou: honrar a Deus, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como Ele nos amou. A partir do momento que eu coloco essa verdade como lei da minha vida, todos os mandamentos lá do Antigo Testamento eu passo a cumprir. Porque se eu sou convertido, se eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu honro o meu pai, eu não mato, eu não furto, eu não cobiço. Eu não preciso mais ficar lendo a lei, procurando o que seguir. Porque se eu amo o meu Deus acima de todas as coisas e amo o próximo como Jesus me amou, eu não vou tomar nenhuma atitude que vá desonrar ao Senhor e nem ofender o meu próximo. Então você pode pegar toda a lei e resumir nesse ponto. E foi o que Jesus fez. Se resume aqui. Você não precisa mais ficar buscando centenas e centenas de regrinhas, porque tudo que você fizer, se tiver debaixo dessa lei, vai estar cumprido. Terceiro ponto, a conversão precisa ser contagiosa. Aí Malaquias 4:6, né, na parte A fala o quê? E ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Não adianta eu ser convertido e eu não contagiar os outros com a minha conversão. Olha lá, estou convertido, sou crente agora, beleza, tudo bem, vou para o céu, ok, e estou indo. E o restante está todo mundo se perdendo, e está todo mundo se perdendo. E está todo mundo indo para o inferno. E eu não, eu estou indo para o céu. Ok, minha parte foi feita. A partir do momento que eu sou convertido, eu tenho a necessidade de levar essa palavra, esse evangelho a toda criatura. De contagiar todas as outras pessoas. E aí, quem é o núcleo? Quem são as pessoas mais próximas dentro de casa? São os pais e os filhos. É o colega de trabalho, o colega da escola, o colega da faculdade, o vizinho de casa. Converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. O que acontece é que
No tempo de Malaquias, as pessoas já estavam tão desacreditadas da justiça de Deus, do amor de Deus, que eles já não respeitavam nem mais as relações pessoais. Eles não respeitavam mais os casamentos, eles não honravam mais os pais, as mães, eles não respeitavam mais seus familiares. Não havia respeito. Era cada um por si e Deus contra todos, como diz a música dos Titãs, né? Estavam nem aí. Então, a conversão, ela precisa ser contagiosa. Eu preciso ter essa necessidade de ter mais irmãos, de transformar todo mundo em irmão. E se eu não sei quem é que vai se converter ou não, eu preciso tratar todo mundo bem. Não é verdade? Acho que eu tive a oportunidade de falar aqui, numa quinta-feira, de um dia que eu estava em dezembro ministrando um curso no Rio de Janeiro, e o hotel que a empresa que me contratou me colocou era na Lapa. E aí, à noite, eu fui sair. Para quem não sabe, a Lapa é um bairro altamente boêmio, né? É engraçado a diversidade. Você vê famílias, pessoas com crianças, aí você vê turistas e você vê travesti e prostituta, assim, todo mundo convivendo e andando junto. E aí eu pensei, caramba, eu tinha que sair para jantar. Já eram umas 10 e pouco da noite. Aí eu desci o hotel que eu estava, não tinha mais serviço naquele horário. Eu desci, já tinha passado ali de dia, tinha visto que tinha uns restaurantes e fui. Na rua que eu estava, quando eu virei, tinha uma meia dúzia assim, uns caras grandões, né? Tudo travesti. Aí eu passei, caramba, se eu virar o rosto, eu vou estar sendo muito mal educado. Eu tenho que atravessar a rua, pior ainda. Boa noite. Passei e dei boa noite. Igual, normal. A pessoa que estava, os outros estavam conversando meio distraídos, mas tinha um na ponta que me devolveu um boa noite com um sorriso tão satisfeito, que parecia assim, que não estava acostumado com aquilo, que ela não estava acostumada em ser bem tratada, que ela não estava acostumada em receber apenas um boa noite. E eu acho que aquele boa noite que eu recebi foi tão caloroso que foi melhor do que o boa noite que eu desejei para ela. E que eu espero que tenha sido uma boa noite para aquela pessoa também. A gente precisa o amor de Deus precisa ser algo contagioso. Existe uma máxima aí, né? Todo mundo sabe que, a grande maioria sabe que eu trabalho com marketing. E aí existe uma máxima no mundo dos negócios, que fala assim que um elogio a uma marca, ele abrange um número de pessoas, né? Se eu fizer um elogio a alguma marca, eu vou abranger um número de pessoas. Agora, uma crítica, ela se espalha muitas vezes mais. Então, se o meu elogio atingiu 5 pessoas, a minha crítica atinge 50. Infelizmente, a gente tem mais facilidade para compartilhar coisas ruins do que compartilhar coisas boas. Na época que estava rolando essas pirâmides financeiras aí que estavam na moda, chegava a dar raiva. Porque você vê aquelas pessoas, você não podia encontrar com ninguém. Opa, tem uma novidade, quero te convidar para participar de uma reunião. Ninguém chamava para ir para a igreja, mas para a reunião chamava, né? Chegava a dar raiva. Eu falava assim, cara, por que as pessoas não pregam, não falam de Jesus com o mesmo entusiasmo que falam de empresa A, B, X, T, Z? Não falam. A gente precisa ter essa necessidade de compartilhar o Evangelho de Cristo. O quarto ponto é que a conversão, ela nos livra da maldição e da desgraça.
parte B, né, do versículo 6 de Malaquias 4. Para que eu, Deus, né, não venha e fira a terra com maldição. Se o povo judeu houvesse realmente se convertido, tivesse recebido a Cristo como Salvador, eles estariam muito felizes, muito abençoados. Eles não estariam até hoje esperando o Messias. Eles não estariam. E vai ser uma frustração muito grande, infelizmente, quando Jesus voltar e nos levar embora, e eles perceberem que eles estavam esperando até hoje por aquele que veio, morreu, ressuscitou e foi, e eles viram. E passou. Sabe quando você está no ponto de ônibus distraído, e você já está atrasado para o trabalho, e aí passa o ônibus e você não vê? Aí, caramba, e agora o próximo só vai vir daqui a 40 minutos, vou chegar atrasado, vou tomar uma bronca do patrão. Só que aqui no caso é um pouquinho pior, né? Passou e veio a maldição. O povo escolhido ficou de fora porque não converteu o seu coração. O último ponto é que a nossa conversão precisa ser pavimento para a obra de Deus. Como foi lá em Isaías 40, versículo 6, né? Voz que clama no deserto. Estava falando de quem? De João Batista. Através das nossas vidas, nossos filhos, nossos pais, precisam alcançar a presença do Senhor. Nossas vidas, elas precisam servir de pavimento para a ação de Deus, a começar dentro da minha casa, a começar dentro da minha igreja. Porque não pensem, irmãos, que não é minha responsabilidade, cada um de vocês aqui, e que eu não sou responsabilidade de vocês também. Se um de vocês aqui for condenado, a culpa é minha, e se eu for condenado, a culpa é de vocês. Nós precisamos cuidar um dos outros, porque nós somos uma família, e família cuida uns dos outros. Nós precisamos, a nossa vida, ela precisa não servir de tropeço para o nosso irmão, mas servir de caminho, de pavimento, de ponte, para que ele possa receber também a salvação em Cristo Jesus. Ponte, livre, sem pedágio, sem quebra-mola. Teve um aí que falou, né? Se Jesus é o caminho, eu sou o pedágio. Não pode ter isso não, irmãos. Não pode ter isso. É livre. Eu tenho que ir na frente, varrendo, tapando os buracos, para que os outros que vieram depois de mim possam também alcançar o mesmo evangelho que eu alcancei. Isso é obrigação de cada um de nós. Porque nós devemos ser, como igreja, uma família de convertidos. Uma família de convertidos. Não é uma família de frequentadores. Não é uma família de espectadores, que aí vem aqui, todo mundo aí sentado, um só falando, acabou aqui, todo mundo vai para casa, pronto. Não! Tem que haver ação, tem que haver reação a essa palavra. Tem que ter consequência. A consequência, e tem que começar aqui dentro, tem que começar dentro da minha casa. A consequência da minha conversão precisa ser a conversão de outras pessoas, principalmente aquelas que estão perto de mim. Como que eu vou querer alcançar? E aí tem vários, né, exemplos de... As pessoas fazem esses vídeos, né, brincando com essa história, e realmente tem muita gente que pensa assim. O cara chega para o pastor e fala assim: ah, pastor, recebi o chamado de Deus, eu quero ser missionário. Ah, é, meu irmão? É. Lá na Europa, lá para a França, ou ali para
para a Holanda, quero ser missionário naquela região ali. É mesmo? Eu quero levar Jesus ali, o evangelho para aquelas pessoas, né, tadinha, elas sofrem tanto ali sem Jesus. É mesmo, irmão? E como é que está lá na sua casa? Como é que seus vizinhos te conhecem? Você tem evangelizado eles? Ah, não sei o quê. Então, outro dia sua mãe veio aqui no gabinete reclamar que você nem arrumar sua cama arruma. O dono da venda está lá cobrando. Comprou e não pagou. E quer ser missionário lá na Europa. Começa do seu núcleo familiar. Começa do seu ciclo de amigos. Como é que tá as conversas lá no WhatsApp? Tá mandando e recebendo mensagens bíblicas? Como é que está funcionando essa questão aí? Há uns 7 anos atrás, eu saí algumas vezes para falar sobre uma palestra que eu criei, chamava O Jovem Cristão e as Redes Sociais. E aí, nessa palestra, a gente falava, né, sobre diversas questões. Aí perguntava, você é convertido, mas será que o seu perfil do Orkut, na época, né, era Orkut, né? Será que o seu perfil do Orkut também é? Será que o seu Instagram também é convertido? Quando você está lá no WhatsApp, será que Jesus está ali também, olhando? Junto com você? Então, concluindo, se a igreja é uma família de sangue, nós todos somos pais, irmãos e filhos uns dos outros. E aí que entra a responsabilidade. E aí me recordo daquela passagem lá de Mateus 12, 46 a 50, né, que Jesus estava falando à multidão, aí chegou Maria e os irmãos, né? E aí veio alguém e falou bem assim, Jesus, ó, ali tá ali fora sua mãe e seus irmãos. Aí ele falou bem assim, quem é minha mãe e meus irmãos? Aí a pessoa que veio falar com ele, são aqueles ali, ó, ele falou, aqui está a minha mãe e os meus irmãos, porque quem faz a vontade de meu pai, esta é minha mãe e esses são meus irmãos. Essa é minha mãe e esses são meus irmãos. Falando de uma maneira espiritual, aí você pergunta, nossa, Jesus pegou pesado, né? Não sei se vocês sabem, mas os irmãos de Jesus só foram se converter depois que ele morreu. Nenhum deles acreditava na mensagem dele. Então parece simples, né? Mas parece e é. A conversão, ela é genuína. Quando ela é genuína, ela resulta na ação de amar. Amar o próximo. É possível eu amar sem ser convertido? É possível amar sem ser convertido. Tantas pessoas amam aí fora. Mas é impossível eu ser convertido e não amar. Porque o mandamento, eu já falei aqui, o mandamento se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como Jesus nos amou. Não tem justificativa para o ódio, irmãos. Não tem. O grande problema é que a gente arruma desculpa, a gente fica querendo arrumar justificativa. E aí, sob esse pretexto de, mas a carne é fraca, porque na hora que o sangue sobe para a cabeça, e aí a gente fica arrumando desculpa, a gente veste uma pele falsa de cordeiro e deixa o verdadeiro cristianismo de lado. Se a conversão realmente nos leva a voltar a seguir a lei de Jesus, por que a gente insiste em relativizar essa lei? Não matarás, né, diz a lei. A não ser que seja um vagabundo que me roubou, ou que seja um traficante ou um homossexual. Esse aí tem que morrer mesmo. Porque bandido bom é bandido morto, tá ok? Não roubarás. A não ser que seja o imposto, né, que eu deixo de pagar, ou então o gato net. Aí pode, porque o mundo é dos mais espertos.
né? Eu tenho que me dar bem também. Não adulterarás. A não ser que ninguém descubra, né? Que eu preciso manter a aparência da minha família tradicional. Mas o cachinho está lá, né? O caco de vidro está lá guardadinho no canto. Ninguém descobre. Não dirás falso testemunho, a não ser que seja para me favorecer em algum esquema, porque os fins justificam os meios. Tem um esquema aqui na empresa. Não é bem assim, vamos fazer dessa forma, que aí sobra mais dinheiro. Não cobiçarás, a não ser que eu consiga chegar. Se eu conseguir chegar, beleza. A qualquer preço, né? Pô, se o ímpio tem, por que eu não posso ter também? Se o ímpio está se dando bem, por que eu também não posso? Eu sou filho de Deus. Meu Deus é o Deus do ouro e da prata, então eu também mereço. Aí com isso eu acabo cobiçando. Eu acabo buscando coisas a qualquer custo. Então, irmãos, nossa oração, ela deve ser para que Deus nos conduza a uma vida genuinamente santa e de muito compromisso com o nosso próximo. Porque a salvação, ela é individual, sim. Ninguém vai poder pegar na minha mão e me levar para o céu. A salvação é individual. Mas a conversão, ela é um ato coletivo. Ela precisa ter reações. A partir de mim, para todos. Que nós possamos realmente ser uma família de convertidos.